Então eu falo com certeza que se hoje eu tivesse ao alcance do regime brasileiro, eu estaria preso. Tem alguém no Brasil hoje, com exceção do presidente Bolsonaro, com mais bronca do que eu? Eu sem cargo público e provavelmente com cargo público, de novo a exceção do presidente Bolsonaro, eu certamente sou a figura mais perseguida do Brasil. Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, farão 3 anos e 5 meses que eu tô com meu passaporte brasileiro cancelado, com as minhas redes sociais principais bloqueadas. Se você é uma pessoa com alguma influência no debate público, tem alcance, as pessoas te acompanham e nada acontece com você, é porque você não está falando o que precisa ser dito. Todas as minhas contas bancárias e ativos no Brasil estão congelados e uma perseguição implacável é empreendida contra mim. Eu estou no inquérito das fake news, no inquérito das milícias digitais, tenho múltiplos inquéritos no TSE, estou no inquérito, segundo vocês viram aqui, de coação, junto com o Eduardo Bolsonaro. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí. Nesses dias, vocês imaginem a minha surpresa quando, lendo as notícias na tarde de ontem, eu me deparo com a seguinte notícia. O Ministério da Justiça cobra Estados Unidos por informações sobre carta rogatória a Paulo Figueiredo. O Ministério da Justiça informou ao STF que cobrou das autoridades dos Estados Unidos informações atualizadas sobre a entrega da carta rogatória ao jornalista e influenciador Paulo Figueiredo. Você vê que aqui eu sou jornalista e influenciador. O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes na tarde dessa segunda-feira, após o magistrado expedir a carta em outubro do ano passado. Segundo o Ministério da Justiça, o pedido foi reiterado para que os Estados Unidos informem em que etapa está o procedimento. Figueiredo foi denunciado, junto ao deputado Eduardo Bolsonaro, por coação no âmbito do processo da trama golpista. O jornalista mora nos Estados Unidos há cerca de 10 anos, o que impede sua localização no Brasil. A carta rogatória, segundo Moraes, tem como objetivo dar ciência ao investigado sobre a acusação. Em coação. Denunciado por coação, o jornalista, segundo a denúncia da PGR, atuou junto ao filho do ex-presidente para obter sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e o próprio Brasil. Além desse processo por coação, Figueiredo também é denunciado por integrar o núcleo 5 da trama golpista, que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro, neste mesmo processo, a ser condenado a 27 anos de prisão. E é uma rotina diferenciada, né? Porque enquanto eu tomo um café à tarde aqui na tranquilidade da minha casa, eu descubro pela imprensa que o Ministério da Justiça está de novo tentando me alcançar aqui nos Estados Unidos. Eu já disse isso, que a virtude de um indivíduo com alguma relevância pública na política no Brasil hoje, ela tem que ser medida por isso, pelo tamanho da perseguição que ele sofre. Pessoas que não sofrem nenhum tipo de perseguição é porque não incomodam o regime. E se não incomodam no regime, e aqui eu vou brincar usando a expressão da esquerda, se você não incomoda o regime, se você não está se ferrando, você não tem lugar de fala no debate público sobre como combater esse regime. Se você é uma pessoa com alguma influência no debate público, tem alcance, as pessoas te acompanham e nada acontece com você, é porque você não está falando o que precisa ser dito. Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, farão 3 anos e 5 meses que eu estou com meu passaporte brasileiro cancelado, com as minhas redes sociais principais bloqueadas. Já tive algumas dezenas de dúzias de redes sociais bloqueadas. Dezenas de dúzias, não, algumas dúzias. Todas as minhas contas bancárias e ativos no Brasil estão congelados e uma perseguição implacável é empreendida contra mim. Eu estou no inquérito das fake news, no inquérito das milícias digitais, tenho múltiplos inquéritos no TSE, estou no inquérito, segundo vocês viram aqui, de coação, junto com o Eduardo Bolsonaro, e no inquérito
Aliás, pelo menos pelo que reporta a imprensa, dois desses se tornaram denúncias. Uma com o Eduardo e a outra no inquérito que jogou, na denúncia, no caso, no processo que jogou o presidente Bolsonaro na prisão. Sou corréu, digamos assim, com ele, não sou réu ainda, mas eles querem que eu seja. E só não sou réu porque eles não conseguem seguir uma porcaria, os incompetentes não conseguem entregar uma carta rogatória. Então eu falo com absoluta... Fora isso, tomei a maior multa da história da CVM. Por um outro capacho do regime. Então eu falo com certeza que se hoje eu tivesse ao alcance do regime brasileiro, eu estaria preso. Tem alguém no Brasil hoje, com exceção do presidente Bolsonaro, com mais bronca do que eu? Eu sem cargo público, e provavelmente com cargo público, de novo, à exceção do presidente Bolsonaro, eu certamente sou a figura mais perseguida do Brasil. Alguém me barre aí em número de processos e inquéritos. Eu acho que você de casa deve se perguntar a razão. Talvez, só talvez, seja porque eu estou disposto a falar o que eles não querem que você ouça. Eu não me autocensurei como alguns da direita para parar de falar as verdades que parecem mais inconvenientes. Eu só estou aqui porque o regime não conseguiu colocar as mãos em mim até hoje, apesar de todo o seu desespero, por estratégia, por inteligência. Ora, essa é a 4ª ou 5ª vez em que eles consultam as autoridades americanas sobre a minha situação. E as autoridades americanas, obviamente, porque nós conversamos com enorme frequência, sabem onde eu estou. Aliás, as brasileiras também, mesmo agora que eles perderam, e é por isso que eles não gostam de mim, né? Perderam o araponga deles, o Marcelo Ivo. Meu endereço é razoavelmente público aqui nos Estados Unidos. Isso é comum, né? Minha casa é própria, é fácil saber onde é que eu moro. E é por isso que eu aguardo ansiosamente a citação para conhecer esse processo na sua íntegra, na forma da lei. Não sei se vocês lembram, mas eu citei aqui que o Marcelo Ivo, esse mesmo, foi o que tentou usar o FBI informalmente também, você vê que é um expediente antigo, para tentar me coagir lá atrás, mas falhou miseravelmente porque acabou recebendo uma cartinha do Comitê Judiciário dos Estados Unidos cobrando explicações, né? Quem tem amigo não morre pagão. O tamanho da perseguição é uma coisa impressionante. Talvez a minha citação ocorra. Quem sabe ela não ocorra quando ocorrer também a do Alexandre de Moraes, no caso do Rumble, que ele foge da citação. Aliás, segundo o critério que ele mesmo criou, quando ele fala de mim, o Alexandre de Moraes é considerado foragido pelo governo americano, não é isso? Então, a moral da história, não fui notificado, continuo aguardando, continuo sendo perseguido e estou aqui no programa falando tudo que eles não querem que fale. No programa de hoje eu já falei de todas as coisas que eles não queriam que eu falasse. Todos os dias eu trabalho para que aconteça o contrário do que eles querem que aconteça. Às vezes a gente tem vitórias, como tivemos no caso do Ramagem e na expulsão do Araponga Marcelo Ivo, ou como tivemos na Magnitsky, ou como tivemos em todas as sanções, ou como tivemos na pressão que acontece das Big Tech para que a gente tenha liberdade de expressão. A gente consegue algumas vitórias e acumula também algumas derrotas. Certamente muita perseguição. Que mandamento de amor é esse, né? Como pode lideranças evangélicas, o próprio André Mendonça, pastor da igreja presbiteriana, minha igreja, de Pinheiro, endossar esse cara? Eu não sou de Pinheiros, obviamente, sou aqui agora, hoje em dia, da Esperança aqui, do Nicodemos aqui, do pastor Sandro. Um abraço para eles. Mas fui durante muito tempo na presbiteriana no Brasil. Como pode o presbiteriano endossar um troço desse, cara? Aliás, qual é a opinião da igreja presbiteriana de Pinheiros sobre isso? A igreja não tem... Pastor da igreja endossa um cara que assassina criança. Assassina, porque quando você é cúmplice do assassinato, quando você autoriza uma coisa dessas. Como é que fica? Não, mas fiquem tranquilos, porque é tudo em nome da pacificação.
A gente tem que apanhar calado, porque não pode cobrar o político X, a igreja Y, não pode cobrar o pastor Z. Tá atrapalhando, eu devo estar atrapalhando aqui fazendo cobrança também a igreja, o André Mendonça. Não vamos cobrar as pessoas, hein? Cuidado. Senão vai atrapalhar. Você está atrapalhando a pacificação, você está desunindo. Ideia bizarra, bizonha, para usar o termo que os milicos gostam tanto, de que a gente tem que deixar as pessoas que não comungam dos nossos valores passarem o trator por cima das coisas para não causar divisão. E tem que haver uma linha de corte, né? A gente tem que conversar com pessoas que pensam diferente, mas tem que haver uma linha de corte. Indicação para o Supremo Tribunal Federal tem poucas coisas mais importantes que isso, né? É uma posição de muito poder. E a gente vai pacificar com gente que defende assassinato e envenenamento de bebê. Não, tudo bem o cara discordar em política econômica, sei lá, direito das mulheres, equilíbrio fiscal. Tudo bem, beleza. Política de saneamento, meio ambiente, tudo bem, a gente pode discordar. Mas quando o assunto é injeção letal em bebê, porra, tem que ter uma linha de corte, cara. Tem que ter um limite do que a gente aceita. Tem que haver um limite do que é pacífico e o que não é pacífico. Ao ser cobrado, né, por outros pastores evangélicos, melhores do que os nossos terrivelmente evangélicos, sobre esse parecer favorável à assistolia fetal, os relatos dizem que o Bessia chorou copiosamente e diz que não leu o parecer completo antes de assinar. Normalmente, assim, os psicopatas, os picaretas, quando eles são pegos, eles realmente têm esse negócio de chorar e tal. O choro normalmente não é por empatia ao mal que ele fez. O choro é porque sociopatas, psicopatas, eles normalmente não conseguem ter empatia com os outros. Não, empatia é sempre com os outros. Mas eles conseguem, eles não são desprovidos de sentimentos, como muita gente pensa. Eles têm sentimentos profundos, mas em relação a si mesmos. Ora, vamos lá, um sujeito que pega uma ação sobre assassinato de criança por envenenamento e não lê, como é que você... Bom, aí não tem o requisito necessário, não é para ser ministro do STF. Não tem requisito necessário para ser minha secretária. Se eu pergunto na empresa, vem cá, o que é isso aí? Ah, não, assinei sem ler, tá demitida. E que mentira, é claro que leu. Gente, a gente tá falando do cara que era o braço direito da Dilma. O que é o Messias? O Messias é o Toffoli 2.0. É a esperança do PT de ter um ministro no STF que seja o que o Toffoli acabou não sendo para eles. Um cão fiel. Não existe nome mais fiel e canino ao PT do que o Messias. E é nessa indicação que a gente se ferra. E aí vem a história da pacificação a todo custo. E aí as pessoas estão... Tem gente, né? Você vê que as pessoas ficam loucas, as pessoas perdem a noção. Tem gente que está mais preocupada com a influência do Eduardo ou do Carlos ou do Paulo Figueiredo sobre o Flávio do que em relação aos Ciro Nogueiras, que apoiam justamente essa merda que a gente está vendo. Ora, filhinho, os únicos antídotos contra Ciro Nogueiras que apoiam pessoas como Bessias e se colocam como estando do nosso lado são pessoas como Eduardo Bolsonaro. Tanto é que o próprio Ciro Nogueira fala, Eduardo atrapalha. E claro, atrapalha mesmo, atrapalha a articulação para colocar, por exemplo, um abortista, um pau-mandado do PT no Supremo Tribunal Federal, um censor. Atrapalha pra cacete. Me lembro dos desenhos do Scooby-Doo, que o cara falava, o cara depois que era desmascarado e falava, ah, meu Deus, e tudo isso, ele conta o plano e fala, tudo isso teria dado certo se não fossem esses meninos e esse cachorro. E aí ele vai, Scooby-Doo. Ah, o Ciro Nogueira é o cara que você tira
capuz. E aí você enxerga o PT e ele fala, pô, teria dado tudo certo se não fosse esse menino, esse Eduardo Bolsonaro. As pessoas têm que escolher que lado estão. Se é do lado que atrapalha o Ciro Nogueira, o Jorge Messias e tal, ou se você é do lado que ajuda isso a acontecer. Só um lado é capaz de fazer real oposição ao regime. E está cada vez mais claro que lado é. E essa declaração do Lula fica bem claro de que ele quer regulamentar as redes sociais, regulamentação total. Essa foi a fala do Lula. E ele está fazendo esse movimento porque as eleições estão chegando, está muito próximo. Eu não sei se essa regulamentação que ele tanto deseja, que ele tanto quer e diz que vai fazer, vai chegar antes das eleições, mas muito provavelmente ele não vai conseguir essa proeza aí. Pois bem, ele não está contando também com a questão dos Estados Unidos, porque um dos pontos que os Estados Unidos está querendo é justamente que o Lula não persiga ou não impeça de que as empresas americanas funcionem livremente aqui no Brasil. Essa é uma das pautas que os Estados Unidos vêm aí querendo que o Lula cumpra, que é a questão da censura, da liberdade de expressão e tudo mais. E isso atinge diretamente as empresas americanas, caso venha haver uma intervenção nessa questão aí para com as empresas, uma intervenção do judiciário para com as empresas americanas. Então o Trump está de olho nessa questão, os Estados Unidos estão de olho nessa questão e o Lula parece que não está observando esse ponto. Outra coisa, o TSE está na mão agora do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, né? Então, o que vai acontecer? Não é o Alexandre de Moraes que está agora como presidente do TSE. O TSE está em outras mãos e, muito provavelmente, a condução do TSE com o Cássio Nunes e com o Mendonça vai ser totalmente diferente da postura do Moraes, da postura tirânica do Moraes, né? Então o Lula tem aí duas questões para se preocupar e se preocupar de verdade. E também tem uma outra questão, porque o Lula ele tá querendo também tá com essa pressa toda por conta de que a direita, né, é muito forte nas redes sociais. A direita trabalha muito bem com as redes sociais e por isso que o Lula também está desesperado com essa questão aí, porque senão nas eleições só vai dar a direita no que se refere às redes sociais. Pois bem, essa é a pauta do Lula, por isso que ele falou aí, enfim, essas asneiras aí. E vocês viram lá que os Estados Unidos também avisou ao Lula, avisou a questão lá do crime organizado, né? Colocar o PCC e o CV como e mandou aí avisou para o Lula que isso vai acontecer, queira eles ou não. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixa também o seu like. Até breve.